Com vocês, aqui é o Sadraque Boaventura. Hoje estamos aqui estudando o capítulo de Gênesis, capítulo 16, Agar e Ismael, primeiro filho de Abraão. Tá? Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Aqui é um ponto muito importante de aprendizado para a gente e de alerta. Quando Abraão dá ouvido a Sara, ele deixa de dar ouvido à voz de Deus. Deus, ele havia prometido Isaac, a Abraão, um filho. Até então não tinha dado o nome de Isaac, mas sim tinha prometido um filho a Abraão, né? E prometido sobre a descendência dele. E a mulher dele, naturalmente, era Sara. Então ele poderia, e acredito eu que ele deve ter ligado sim as coisas, mas por insistência de Sara, de Sarai ainda, ele acabou cedendo. Mas é um ponto que a gente tem que colocar aí, que a mulher tem um grande poder de convencimento sobre o homem, né? Às vezes no casamento, no relacionamento, Deus ele fala uma coisa e por causa que o homem não quer discutir com a mulher, não quer ter um desentendimento, ele acaba cedendo às vontades dela, mesmo que a razão fale ao contrário. Mas aqui mais para frente você vai ver que foi uma decisão errada e um filho que nasceu da carne, não foi um filho que nasceu da promessa, né? Então, Deus, ele quer dizer para mim e para você também, E com essa mensagem para a gente refletir. Será que estamos dando mais valor à voz de Deus ou à voz do nosso companheiro, da nossa companheira ou daqueles que amamos? Será que amamos mais a Deus ou mais nossos filhos ou mais nossa esposa, nosso marido, vossos maridos, não nosso? Mas será que estamos dando valor mais à palavra de quem? Tá bom? Não queira assim dispor com Deus por causa de pessoas que você ama, porque a consequência dos seus pecados, das decisões erradas sempre vem, tá bom? Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Uma decisão errada, falta de resistência de Abrão aqui resultou nisso, a mulher se sentir mais do que sua senhora, Agar, ela começou a se sentir mais por ter dado um filho a Abrão, começou a se sentir como se fosse mulher de Abrão, Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. O ser humano, ele é
cheio de impulsos, né? Nossa carne, né? Nossos sentimentos nos levam a isso. E por conta desses impulsos da carne, muitas vezes deixamos de receber algo da parte de Deus. E por causa desses impulsos sofremos, né, pelos resultados que isso leva a ter. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Quando você começa a dar mais valor para o que você tem, né? E começa a dar valor para a palavra de Deus, você não é decepcionado. Mas quando você começa a dar valor mais para os seus sentimentos e para suas vontades, suas inseguranças, e começa a agir por impulsos, você é decepcionado. E aqui não foi diferente com Sarai, né? E também com Agar. Né? Sarai foi decepcionada porque Agar teve o filho e começou a menosprezá-la, né? E Agar foi decepcionada por querer se dar e ser, né, ambicionar o lugar de mulher na casa de Abrão. Vocês têm que saber o lugar certo na vida de vocês, onde vocês se encaixam e respeitar esse limite. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Ainda Deus havia dado uma promessa, sim, sobre a vida de Ismael, porque ele havia prometido sobre a descendência de Abrão. Porém, ele não seria o filho da promessa. Aqui vocês vão ver. Então, não pense, não ambicione lugares que não pertencem a vocês. Não pense que vocês é mais que alguém, só porque faz parte da vida de alguém. Não pense que vocês podem tomar decisões que não pertencem só a você, ou impor coisas que pela lógica de Deus não existe, mas muitas vezes impomos aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer da gente. Disse-lhe também um anjo do Senhor: Eis que concebeste e dará à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê? Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lairoi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho, a Abrão, e este deu o nome do filho que Agar tivera, de Ismael. Né? Um filho, Ismael, um filho que havia uma grande nação vindo dele, porém todas as mãos seriam contra ele e ele contra todos, ou seja, ele estaria sozinho e sua descendência sozinha, né, sem aliados, né, sem amigos, sem irmãos, tá? Então é importante escutarmos a voz de Deus nas mínimas instruções que ele nos dá. Porque
Se não tivesse acontecido isso, Isaac teria vindo primeiro, né? E ali não teria aquele grande desentendimento na vida deles e não teria as decepções, né, as humilhações, não teria nada disso porque tudo isso acontece na nossa vida por decisões erradas, que gera decepções, que gera angústia, que gera lamentações, tá? Então, decide hoje fazer o certo, fazer o que Deus te fala, te pede, e tudo dará certo na sua vida, para você ver que Abraão ele não era perfeito, né? Muitas vezes nós vemos os erros e nos achamos indignos e imperfeitos, mas quando olhamos para a história dos homens de Deus, eles também tiveram uma vida de aprendizado espiritual, né? Eles não nasceram com fé, eles não nasceram convictos do poder de Deus, eles não nasceram acreditando em tudo que Deus fala, não, eles aprenderam a acreditar, eles aprenderam a ter fé, e é isso que acontece com a gente. Temos que aprender a acreditar, aprender a ter fé. E para aprendermos é necessário passarmos por coisas que só Deus sabe, tá bom? Tem dificuldades, tem estratégias que Deus permite vir para nossas vidas, tem muitas coisas que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar. Então, tudo que você for fazer, aprenda com cada coisa, nos mínimos detalhes, né? Com quem é pequeno, com quem é grande. Aprenda com as crianças, aprenda com seus pais, aprenda com os senhores, aprenda com o mundo, né? Olhando as coisas de fora, não de dentro do mundo, tá, gente? Mas de fora. Aprenda a dar valor às coisas pequenas que Deus te dá, para que elas venham se tornar coisas grandes e boas na vida de cada um de vocês. Se vocês gostaram aí, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal para abençoar o nosso canal e irmos crescendo junto, tá bom? Ative o sininho para não perder os novos capítulos de Gênesis, tá bom? E ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.